Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Douglas Vinícius e hoje nós vamos fazer um vídeo comentando sobre probabilidade e estatística no Enem. Antes de resolver as questões, só fazer um comentário rápido. Probabilidade e estatística no Enem. Como que o Enem cobra esta parte da matemática? Nos últimos 8 anos, a incidência de questões de probabilidade e estatística foram de 52, ou seja, muitas questões destes conteúdos na prova. Medida de tendência central, que são as médias, que é a aritmética e a ponderada, a moda e mediana, apareceram em 7% desses casos. Noções de probabilidade em 6%. Representação e análise de dados 1%, desvios e variância 1%. Ou seja, a incidência de exercícios de probabilidade estatística é muito alta no Enem. Geralmente, acima de 3 questões. Entre 3 e 6 questões é certo de ter na prova. Tá? É muito comum a gente ver em provas de estatística, principalmente no Enem, exercícios que contenham gráficos, sejam eles em forma de barra, gráfico de setores, histogramas. Por quê? Porque metade da prova de matemática do Enem ela é visual. Como assim a prova é visual, professor? Você tem que visualizar literalmente o que está no exercício, né? Extrair uma informação de um gráfico, de uma tabela, extrair os dados pertinentes para você poder resolver esse exercício, tá bom? Aqui ao lado eu coloquei, né? Falando sobre o nosso IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Por quê? Porque o IBGE ele faz pesquisas sobre diversos conteúdos presentes no nosso país. E os seus dados apresentados geralmente são em forma de tabela, em forma de gráficos. Então, segue aí uma dicasinha, sempre você acompanhar esses dados do IBGE, até para você se familiarizar com tabelas e gráficos. Mas vamos lá. As medidas de tendência central quais são? Média aritmética, mediana, moda e ponderada. Essas duas aqui em especial caem com maior incidência no Enem. Não quero dizer que essas duas também não caem, caem bastante. Mas essas duas aqui a gente tem que ter um cuidado especial porque a incidência delas é maior, tá? Só para relembrar aqui o que é uma média aritmética, coloquei um exemplo aqui bem simples. Escola e final de ano. Vamos supor que você está na escola e você tirou 10 na primeira unidade e tirou 6 na segunda unidade. E você quer saber qual é a sua média final. Qual o cálculo que a gente faz naturalmente, né? A gente soma as notas e vai dividir pela quantidade. Como eu tive aqui duas provas, vou dividir por 2. Então eu vou ter 16 dividido por 2, eu vou ter um 8 de média. E é isso aí. É esse conhecimento que você tem que ter sobre média aritmética para poder resolver um exercício do Enem. Então, a média aritmética nada mais é do que a soma dos resultados obtidos dividida pela quantidade de resultados. A gente somou aqui as nossas notas e dividimos por 2 porque a gente fez duas provas. Então, com esse conhecimento aqui, a gente consegue resolver exercícios que caem no Enem. Vamos observar aqui o nosso primeiro exemplo. Em Enem 2015, a questão ela fala o seguinte. Um concurso é composto por 5 etapas. Cada etapa vale 100 pontos. A pontuação final de cada candidato é a média, observe aqui, está falando, é a média de suas notas nas 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente das pontuações finais, ou seja, do maior para o menor. O critério de desempate, caso precise usar, baseia-se na pontuação final na quinta etapa, na maior pontuação da quinta etapa. Então aqui observem, aquele comentário que eu fiz anteriormente sobre o nosso visual. Porque aqui nós temos aqui uma tabela. E é dessa tabela que a gente tem que extrair as informações para responder o exercício. Então observem, temos candidato, média nas 4 primeiras etapas e a pontuação na quinta etapa. Então, o candidato A, ele teve uma média nas 4 primeiras etapas de 90. O que isso quer dizer? Que foi feito um somatório com as suas 4 notas, das suas 4 primeiras etapas, dividiu-se por 4, porque eu tive 4 etapas, e eu tive como 90 de média. O que isso quer dizer? Então vamos anotar aqui, candidato A. Se o candidato A ele teve média de 90 nas 4 primeiras etapas, isso quer dizer que ele fez num total, multiplicando 90 por 4, 360 pontos. Observe que quando a gente pega o 360 e faz a divisão por 4, dá exatamente o nosso 90, né? Então esse é o nosso critério que a gente vai ter que observar. O candidato B,
ele fez 85 de média nas 4 primeiras etapas. Isso quer dizer que ele fez um total, multiplicando ali, de 340 pontos. O candidato C, ele teve média de 80 nas 4 primeiras etapas. Isso quer dizer que ele fez um total de 320 pontos. Candidato D, média de 60, ele fez um total de 240 pontos. E o candidato E também teve média de 60, também fez um total de 240 pontos. Ou seja, sabemos até agora quantos pontos cada candidato fez ao total de 4 etapas. Só que agora nós temos que adicionar a pontuação na quinta etapa de cada candidato. Então vamos lá. Ó. Candidato A, a gente vai adicionar mais 60 pontos aqui, porque ele fez 60 na quinta etapa. Ele vai ter um total agora de 420 pontos. Candidato B, a gente adiciona mais 85 pontos. Ele vai ter agora um total de 425 pontos. Candidato C, a gente adiciona mais 95 pontos. Ele vai ter um total agora de 415 pontos. Candidato D, a gente adiciona mais 90 pontos. Ele vai ter um total agora de 330 pontos. E o candidato E, a gente adiciona mais 100 pontos. Ele vai ter um total de 340 pontos. Como a classificação obedece à ordem decrescente das pontuações e a pontuação aqui, ó, vamos relembrar, é a média das 5 etapas. Então, para calcular a média, a gente tem que fazer o quê? Dividir cada pontuação final por 5, porque a gente teve agora 5 etapas. Então, observe que aqui a gente só lembrou da ideia de média e fez uma conta de multiplicar e uma conta de dividir agora. Então, ó, o candidato A, a gente tem como média 84. 420 por 5 dá 84. O candidato B, a gente tem como média 85. Candidato C, nós temos como média 83. Candidato D, 330 dividido por 5, a gente tem como média 66. E o candidato E, a gente tem como média 68. Então, como nós sabemos que a ordem é a ordem decrescente, ou seja, da maior nota para a menor, a gente está vendo aqui que o candidato B é o candidato que teve a maior nota. Então a gente não precisa nem organizar mais o exercício, porque a única alternativa que obedece a esse critério que o B está em primeiro é a alternativa B aqui, ó, com B em primeiro, ou seja, essa é a resposta correta do exercício. Tá? Candidato B em primeiro com 85, depois o candidato A com 84, depois o C, depois o E e depois o D. Tá bom, galera? Tá aí mais um exercício que fala sobre média. Lembrando que nós precisamos apenas relembrar que é média aritmética. Observamos que ele tem 4 nas 4 etapas, então a gente multiplicou por 4 justamente por isso. Adicionamos a nota da quinta etapa e dividimos por 5, porque agora a gente tem 5 etapas. E aí encontramos a nossa resposta final. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Antes de passar para o próximo exercício, pessoal, vou só relembrar com vocês aqui a ideia do que é a mediana, tá? Ó, a mediana de um conjunto de dados é o valor que ocupa a posição central desses dados. E é muito importante lembrar que a ordem importa. Observem aqui, ó. Se eu tiver 3, 7, 6, 2 e 1, e eu perguntar quem é a mediana, uma pessoa que não lembrar que a ordem importa vai falar o seguinte: a mediana é 6 porque ele está no meio. A ideia do meio está correta, mas não é o 6. Por quê? Porque a ordem importa. Então, ó, colocando na ordem aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 6 e 7. Agora a gente consegue observar que quem está no meio exatamente é o 3, ou seja, o 3 ele é a mediana dessa sequência. Tá? E a ordem pode ser crescente ou decrescente, tá bom, pessoal? Agora, observem que aqui nós temos uma quantidade ímpar de elementos. Se por acaso a gente tiver uma quantidade par de elementos, então eu vou pegar aquela mesma sequência lá e só vou adicionar mais um número. Ó. 1, 2, 3, 6, 7 e 8. Observem agora que aqui nós não temos uma quantidade ímpar, e sim uma quantidade par de elementos.
Então aqui a gente não consegue enxergar uma pessoa sozinha no meio, né? Um número só. A gente consegue observar aqui, ó, que o 3 e o 6 estão exatamente no meio aqui da sequência. Então, quando a quantidade de elementos for par, como calcular a mediana? Basta você pegar os dois termos centrais e extrair deles a média aritmética, ou seja, 3 mais 6 dividido por 2. 3 mais 6 dá 9, 9 por 2 dá 4,5. Ou seja, a mediana dessa sequência aqui é 4,5, tá bom? Então, quando a quantidade for par, você pega os dois centrais e calcula a média aritmética de ambos. Então, ó, com esse conhecimentozinho aqui de mediana, a gente consegue resolver exercícios do Enem tranquilamente. Observe esse exercício aqui do Enem de 2015. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas, em suas respectivas raias, obtiveram os seguintes tempos. Então aqui a gente tem cada raia e cada seu tempo em segundos. Ó a pergunta, a mediana dos tempos apresentados no quadro é... Então, mais uma vez, eu vim reforçar aqui aquela ideia de que o Enem, 50% da prova é visual. Por que visual? Porque observe que aqui nós temos uma tabela. Nós temos que extrair desta tabela aqui os nossos dados para responder o exercício. Então, ó, se a gente está procurando a nossa mediana, o que nós temos que fazer? O primeiro passo é colocar em ordem esses tempos. Se a gente observar aqui, não estão em ordem. Então, ó, vamos colocar aqui em ordem os tempos. Ó. Vamos colocar na ordem crescente, né, do menor para o maior. Então, ó, o primeiro tempo que a gente vai colocar vai ser da raia 3, que é o menor, 20,5. Então, ó, nós vamos ter 20,50, ponto e vírgula, para separar. Agora nós temos ali, ó, 20,60 nas raias 5 e 6. Depois nós temos 20,80 na raia 4. Agora nós temos 20,90 que aparece 3 vezes. Raia 1, raia 2 e raia 7. E por fim, nós temos 20,96 na raia 8. Então observe que a gente já colocou em ordem os tempos de cada raia. E se a gente parar para observar aqui, nós temos 8 raias. Então a gente tem aqui 8 tempos. Então a gente não vai ter exatamente um número no meio, né? Certinho. Nós vamos ter 2, já que a quantidade de elementos que nós temos é par. Então, procurando esses dois no meio, a gente consegue perceber que são esses dois caras aqui, ó. O quarto e o quinto tempo, né? 20,80 e 20,90. Então, como a gente quer encontrar a mediana, basta a gente calcular a média aritmética desses dois caras. E calcular a média aritmética é somar cada um deles e dividir por 2. Então, somando esses dois tempos e dividindo por 2, nós vamos ter de média 20,85. E este valor aqui é a nossa mediana, que é a alternativa da letra D. Ou seja, mais um exercíciozinho do Enem, simples de pensar, basta você lembrar que a ideia da mediana é o termo central, e quando a quantidade de elementos for par, a gente calcula a média aritmética. Tranquilo, galera? Falando agora, galera, um pouco sobre probabilidade. Ó, o que é probabilidade? Probabilidade é o estudo das chances de obtenção de cada resultado de um experimento aleatório. Por que aleatório? Porque observem, se a gente for misturar água e óleo, o que vai acontecer? Todo mundo sabe que o óleo vai ficar por cima, né? É uma mistura heterogênea. Então aí a gente não calcula a probabilidade, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Então, ó, a gente só estuda quando a gente tem um experimento que seja aleatório. A gente tem ideia do que pode acontecer, mas não temos a certeza. Então, ó, as chances são atribuídas aos números reais no intervalo entre 0 e 1. 0 é de não acontecer e 1 é 100% de certeza. Resultado mais próximo de 1 tem mais chances de ocorrer. Além disso, a gente pode representar a probabilidade de uma forma percentual, tá? É muito comum a gente ver probabilidade em números decimais, em formas percentuais ou em forma de fração. Só falando um pouco sobre o que é o experimento aleatório novamente, é quando suas ocorrências podem apresentar resultados diferentes. Observem aqui do lado esquerdo, se a gente pega uma moeda e joga para cima, a gente sabe que pode dar cara ou coroa, mas não temos total certeza.
Assim como se jogarmos um dado com 6 faces para cima, sabemos que pode cair do número 1 até o 6, mas não temos a certeza qual que vai cair. E aqui que é o sonho de todo brasileiro, que são os números da Mega Sena, nós sabemos que temos 60 números disponíveis e nós temos que jogar 6. Não sabemos quais vão dar, mas temos ideias, que pode ser de 1 até o 60. Então, ó, todos esses são experimentos aleatórios, que com certeza eles apresentam resultados diferentes. Mas quais são os conceitos importantes de probabilidade? Ó, evento. Na probabilidade, a ocorrência de um fato ou situação é chamado de evento. Sendo assim, ao lançarmos uma moeda, estamos estabelecendo a ocorrência de evento. Evento, gente, é aquilo que você quer que aconteça no problema, tá? É o que é proposto a você. O que você quer que aconteça. E o espaço amostral? O que é o espaço amostral? Que a gente chama de S. Determina as possibilidades possíveis de resultados. Então, o espaço amostral ele é o conjunto total de opções de resultados. Ó, se eu for lançar uma moeda, quem é o espaço amostral? É cara e coroa. Meu espaço amostral aqui vai ser 2 elementos. Por quê? Ou vai dar cara ou vai dar coroa. Isso porque são as duas únicas respostas possíveis para este experimento aleatório, tá? Então, o espaço amostral é o total. Então, ó, qual a definição matemática de probabilidade? Ó, se um fenômeno aleatório, as possibilidades são igualmente prováveis, então a probabilidade de ocorrer um evento A é. Então, a probabilidade é o evento, que é o E, dividido pelo espaço amostral. Aqui embaixo está escrito, ó, número de casos favoráveis, aquilo que eu falei mais cedo, que é o que você quer que aconteça, dividido pelo número de casos possíveis. Tá? Então, aqui a gente tem uma divisão, né, em forma de fração. Olha o primeiro exemplo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter um número primo na face voltada para cima? Então, ó, a gente quer encontrar a probabilidade de um número primo. Então, a gente tem que encontrar quem é o evento e quem é o espaço amostral. A gente vai lembrar que o espaço amostral é o total de opções. Se a gente vai lançar um dado, a gente tem que lembrar que um dado ele tem 6 faces. Então, ó, meu espaço amostral é 6. E como eu quero, né, o problema quer que aconteça um número primo, a gente tem que lembrar que em um dado, ó, um dado a gente tem as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quantos são primos? Tem que lembrar que o número primo é aquele número que você só consegue dividir ele por 1 e por ele mesmo. Então, ó, números primos aqui a gente tem o 2, o 3 e o 5. 4 e 6 não são primos porque, além de dividir eles por 1 e por ele mesmo, conseguimos dividir o 4 e o 6 por 2 também. E por 3 no caso do 6. Então, números primos aqui nós temos o 2, 3 e 5. Então, a probabilidade aqui, ó, o nosso evento é 3. É 3 em 6. Só que algo muito importante é o seguinte. É muito importante que a gente simplifique a fração, tá? Simplificar a fração é reduzir ela. Então, ó, simplificando a minha fração aqui por 3, eu vou ter 1 sobre 2 como resposta. Por que eu estou dizendo isso? Embora 3 sobre 6 também seja uma resposta correta, lá no Enem, as suas respostas sempre estarão simplificadas, tá bom? Então, se a resposta fosse em forma de fração, seria 1 sobre 2. Se fosse em forma de porcentagem, seria 50%. Se fosse em forma decimal, seria 0,5. Basta fazer a divisão de 1 por 2. Mais um exemplo. Bogoió tem 6 cupons de uma promoção, cujo prêmio é um almoço em uma churrascaria. Qual a probabilidade de Bogoió ganhar o prêmio, sabendo que foram distribuídos 320 cupons no total? Então, ó, a gente quer que Bogoió ganhe. Então, ó, pensando, nosso espaço amostral é o total de cupons que foram distribuídos no prêmio, que são 320, a promoção. O evento é o seguinte, como nós queremos que Bogoió ganhe, então nosso evento ele vai ser 6, porque para Bogoió ganhar tem que ser um dos seus 6 cupons. Então nosso evento é 6. Então, nossa probabilidade é 6 sobre 320. Mas a gente percebe que a gente consegue simplificar aqui, né? Por 2, números pares. Então a gente vai ter 3 sobre 160. E está aqui a nossa resposta, se ela fosse em forma de fração, a probabilidade é 3 sobre 160. Então aí, ó.
Probabilidade a gente sempre define o espaço amostral e o nosso evento. Escrevemos aqui na forma de fração. E se possível a gente simplifica o nosso exercício. Tranquilo? Vamos agora ver como é que essa probabilidade ela pode ser cobrada no Enem. Aqui a gente tem um exercício do ano de 2012, questão 164 da prova amarela. Observe. Em um blog de variedades, músicas, mantras e informações diversas foram postados contos de Halloween. Após a leitura, os visitantes poderiam opinar assinalando suas relações em divertido, assustador ou chato. Ao final de uma semana, o blog registrou que 500 visitantes distintos acessaram esta postagem. O gráfico a seguir apresenta o resultado da enquete. Observe mais uma vez aquilo que eu venho falando desde o início do nosso vídeo. O visual, né? Que a gente tem um gráfico, a gente tem que interpretar, né? Extrair do gráfico as informações necessárias para o nosso exercício. Então, ó, a gente tem aqui que divertido foi 52%, assustador foi 15%, chato 12% e não opinaram 21%. O administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem Conto de Halloween. Sabendo que nenhum visitante voltou mais de uma vez, a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso entre as que opinaram ter assinalado que Conto de Halloween é chato é mais aproximada por... Então observem, ó. A gente quer saber aquela galera, né, que votou por chato. Aí quando a pessoa vai resolver o exercício e ele não interpreta direito, ele vai ao seguinte: ah, essa questão é moleza. Por quê? Ó? Porque chato, a gente está vendo que é 12. E o nosso total aqui, quando a gente soma 52 com 15, com 12, com 21, dá 100%, né? Porque é o total de pessoas. Aí o cara vem lá e escreve 12 por 100, vai ficar 12 dividido por 100, que é 12%, que é a mesma coisa que 0,12. Aí ele vem aqui com o conselho ao pote e marca aqui a alternativa B, 0,12. Embora ele saiba toda a definição de probabilidade, o que acontece é o seguinte: questões de matemática, principalmente no Enem, a gente tem que sempre estar olhando o comando da questão, o que é o comando, o que a questão indica para fazer. Observe que aqui eu grifei o seguinte, ó: o administrador do blog irá sortear um livro entre os visitantes que opinaram na postagem. Então observe, quando ele diz isso, quer dizer que essa galerinha aqui que não opinou, a gente tem que excluir do problema. Por quê? Porque eles não vão ser relevantes para a nossa solução. Então, ó, esta solução aqui, ela está errada. Embora o pensamento de probabilidade esteja certo, ela está errada. Então, ó, como fazer agora para poder resolver este exercício? Então, ó, já que nós sabemos que nós queremos os visitantes que opinaram, então, ó, o que vamos fazer? Vamos ver quantos opinaram, né? Ó, somando aqui, ó, 52 mais 15 mais 12. Somando todo mundo aqui, nós vamos ter que 79% opinaram. Só que como nós queremos aqui quem votou que é chato, quem votou que é chato é o nosso 12% aqui. Então a gente vai lembrar que probabilidade é evento sobre espaço amostral. O nosso evento aqui é o nosso 12, porque é quem a gente quer. E o nosso espaço amostral é o nosso 79, que é o total de pessoas que opinaram. Quando a gente faz isto aqui, a gente observa que a nossa resposta não está em forma de fração, está em forma decimal. Então o que temos que fazer é realizar a divisão entre 12 e 79. E realizando esta divisão aqui, nós vamos ter aqui aproximadamente 0,15, 18, 9, por aí vai. Como nossa resposta ela já fala que é aproximada, então isso aqui é aproximadamente 0,15, que é a alternativa D aqui. Então observe que este exercício, embora ele seja tranquilo, se a pessoa não observar que é só quem opinou, ela pode cometer aquele erro que cometemos no início, né, que eu mostrei, de considerar esse 21% também. Tá bom? Tá aí mais um exercício de probabilidade do Enem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Dúvidas, sugestões ou comentários, coloquem aí embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.